Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Trader Consistente. Meu nome é Weiler, para quem não me conhece. Nós estamos nessa série de 12 vídeos gravando e comentando capítulo a capítulo o livro do autor Mark Douglas, chamado Trading in the Zone, na sua versão portuguesa, Trading, Atitude Mental do Trader de Sucesso. Já falamos sobre a introdução, o questionário, capítulo 1, 2, 3, 4, esse é o capítulo 5, um capítulo até um pouco extenso, mais científico, vocês vão ver, mas é bastante interessante porque agora o Mark Douglas começa a dar os caminhos para vencer o medo, né, o medo de operar e assim com isso ganhar consistência nas operações, ok? Assim como nos outros vídeos, nós vamos fazer a leitura de alguns trechos e eu vou fazendo os comentários, tá? Vou compartilhar minha tela. Então, o capítulo 5 é o capítulo que fala da dinâmica e da... Deixa eu ajustar uma coisinha aqui. A dinâmica da percepção. Vamos ver o que Mark Douglas nos reserva nesse capítulo. Então, vamos lá. Eu separei alguns trechos. Vamos ver o que ele fala aqui. Um dos principais objetivos desse livro é ensinar a eliminar a ameaça de sofrer emocionalmente com as informações do mercado. O mercado não gera boas ou más informações. Da perspectiva do mercado, tudo é simplesmente informação. Bom, vocês devem lembrar que nós estamos falando que Mark Douglas insiste sobre a questão de uma estrutura mental que o trader vencedor, o trader consistente, tem, diferente do trader que não é consistente. E essa estrutura mental de valores, crenças, convicções é que o fazem não ter medo das operações, não hesitar, né, executar o trade com excelência. E aqui, e nos vídeos também eu comentei sobre os valores e as crenças. E aqui ele acaba deixando uma crença. Olha só o que ele diz. O mercado não gera boas ou más informações. Então, você precisa acreditar nisso, você precisa assimilar isso. Né? O mercado não é mau. O mercado não é uma entidade, um senhor, uma pessoa, né, que existe para abocanhar os sardinhas. Isso é uma falácia. As pessoas falam isso, as pessoas fazem piada com isso, né? Mas se você quiser realmente se destacar desse grupo que é muito engraçadinho, mas só perde, né? Você vai ter que começar a ter uma atitude mais séria. Eu acabei me lembrando de uma coisa, não tem nada a ver, mas é comum, né? Eu sou professor e é comum nas escolas, nas faculdades, sempre tem uma galera mais dedicada, né? Um pessoal ali do meio e o fundão. E o fundão é aquela galera descolada, né? Que faz piada, que joga aviãozinho, que fica no celular, né? Hoje fica no celular e que troca ali bilhetinhos, né? Enquanto o professor dá aula. E o pessoal ali da frente é aquele pessoal que fica ali anotando tudo, né? Para não perder nada que o professor fala. E o pessoal do meio é aquele que nem lá nem cá. O pessoal do NEM, né? Nem lá, nem cá, nem na frente, no fundão, nem na frente. Mas é engraçado que o pessoal do fundão faz piada com o pessoal da frente. Eu já fui do fundão, mas depois eu saí desse estado mental. Porque o fundão não é só a localização física da onde que você senta na sala de aula. Você pode sentar na primeira carteira e a sua cabeça é uma cabeça de fundão, né? E eu acabei, então, né, na faculdade, por muito tempo, perdendo bastante tempo nessa mentalidade de fundão, mas só quando eu resolvi falar, quer saber? Essa história de CDF, de brincadeira, tô fora, vou levar a sério, vou estudar, independentemente se eles concordem ou não, se fazem piada ou não, que vão pensar de mim, eu, né, engajei nos meus estudos e consegui passar no meu concurso com bastante rapidez. Uma outra coisa que me lembrei, que também tem a ver com essa questão do estado mental, é até uma piadinha,
A criança no supermercado com a mãe, dando muita birra, chorando, dando birra, e a mãe cala. E o menino birra, 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 chorando, gritando, sapateando, e a mãe cala. O menino continuou, cala, senão eu vou te dar uma chinelada. E o menino falou assim, eu calo, mas eu continuo gritando por dentro. Ou seja, é o que nós às vezes fazemos, né? Então, é aquele outro ditado também, e vou encerrar o comentário com esse ditado, que dizem por aí que a pessoa pode até ganhar milhões, mas ela continua, se ela for pobre, ela continua sendo pobre por dentro, né? Se ela não mudar de mentalidade, ela é pobre de espírito muitas vezes. Não consegue nunca, mesmo que ganhe muito dinheiro, usufruir dos benefícios da riqueza. Ela continua pobre por dentro, né? Que é uma grande tristeza. Mas vamos lá. Então, o objetivo desse livro é mudar a sua mente. O objetivo desse livro não é que você decore o livro, ou sei lá. O objetivo do livro é você mudar seus pensamentos, né? Então, olha só. Para ajudar a alcançar esse objetivo, apresenta uma forma para redefinir a sua relação com as informações do mercado, de modo a deixar de as considerar como ameaçadoras. Como redefinir quer dizer mudar a perspectiva e operar com base numa estrutura mental. Vocês vão me ouvir falar nisso várias vezes, porque o Mark Douglas fala em estrutura mental, que o manteria centrado nas oportunidades disponíveis em vez de estar concentrado no sofrimento que elas podem causar. Tem muito a ver com o que nós já falamos. E aí ele começa um trecho onde ele fala, fazer o debug do seu software mental. Aí eu fui na Wikipédia, né, tá até aqui, não sei se vai aparecer para vocês, mas aqui ele fala o seguinte, ó, debug, depuração em inglês, é o processo de encontrar e reduzir defeitos num aplicativo de software ou mesmo em hardware. Ele fala aqui no comecinho, né, por outras palavras, queremos eliminar os erros de programação do nosso software mental para ficarmos em perfeito juízo. No exemplo da nosso último capítulo, ele fala sobre a linha de código, né, defeituosa, que muitas vezes no nosso cérebro, que nos separa de termos uma mentalidade vencedora, é justamente um caractere ali na programação, né, e ele está dando um exemplo, é lógico que não é um caractere, mas como se fosse num programa de computador, um errinho produz um software defeituoso. E às vezes é um detalhe na sua estrutura mental, uma crença limitante, né, está na moda essa palavra, uma crença que está limitando o seu comportamento, e é isso que você precisa trabalhar, né? Bom, olha só o que diz esse trecho aqui. Especificamente, tudo que vemos, ouvimos, saboreamos, cheiramos ou sentimos através dos nossos sentidos é transformado em impulsos elétricos de energia e armazenado no nosso ambiente mental como uma memória sobre a natureza e do modo como as coisas nela existem. Aqui ele está falando sobre a nossa percepção do ambiente externo, né? Ele está até falando da rocha, se a gente toca na rocha, cheira a rocha, né? Sente a textura, e isso tudo, nosso contato com o ambiente externo, pelos nossos sentidos, visão, audição, olfato, tato, né? Tato, audição, visão, olfato e paladar. Os nossos 5 sentidos que introduzem na nossa mente as nossas percepções. Isso é feito pelo nosso sistema nervoso através de impulsos elétricos. Parênteses. Mark Douglas, ele transita aqui por uma teoria meio científica, meio... Não sei te dizer de onde ele tirou isso. Ele não é psicólogo, né? Ele não é médico e nem psiquiatra. Então, o que ele fala, o que eu vou passar para vocês é o que ele fala. Tem muito a ver com o senso comum. Então, qualquer pessoa que estudou biologia sabe disso, né? Que nossos neurônios, nosso sistema nervoso, ele é composto por uma malha de neurônios e de nervos, e esses neurônios eles funcionam por impulsos elétricos. Isso qualquer aluno de ensino médio, ensino fundamental aí aprende isso, né?
não precisa ser especialista. Então ele trabalha com esses conceitos. E ele trabalha também com a ideia de que essa percepção que nós temos das experiências externas vão sendo armazenadas no nosso cérebro por essas cargas positivas e cargas negativas. Ok? Então vamos avançar nesse raciocínio aí. Olha o que ele diz. A comunidade científica dissecou o tecido cerebral, tanto vivo como morto, analisou ao nível do átomo individual, mapeou várias regiões do cérebro e as suas funções, mas ninguém até agora observou uma memória, uma característica ou uma convicção na sua forma natural. O que ele está querendo dizer aqui? Que se você pegar o tecido cerebral, um neurônio, se é que seja possível fazer isso, você não vai ali pelo microscópio achar uma memória, você não vai ver lá a memória da pessoa, porque é óbvio que a memória não está ali, né? E aí é onde ele desenvolve essa ideia de que a memória, para nós, e isso num conceito mais geral, são impulsos elétricos que o nosso cérebro armazena, né? Mark Douglas está dizendo isso. Vamos lá. Aí ele avança também sobre a questão da experiência dos sonhos. Olha o que ele fala. As experiências dos sonhos parecem ter as mesmas propriedades e dimensões do que percepcionamos ou percebemos quando estamos acordados e fazemos uso dos nossos 5 sentidos. A única forma de isso ser possível é os sonhos serem uma forma de energia estruturada, podendo essa assumir qualquer tamanho ou dimensão, não ocupando, no entanto, espaço na realidade. Provavelmente já se deu conta, mas há algo aqui verdadeiramente profundo. Se as memórias, as características e as convicções que adquirimos em resultado do nosso ambiente externo representam aquilo que aprendemos sobre esse ambiente e o modo como funciona, e se essas memórias, características e convicções existem no nosso ambiente mental como energia, e se a energia não ocupa espaço algum, então podemos dizer que temos uma capacidade de aprendizagem ilimitada. Estou a afirmá-lo. Mark Douglas, tá? Então não me questione, é ele que está dizendo isso. Bom, o que eu quero fazer um comentário que me traz uma analogia do que ele está dizendo. Não sei quantos aqui já foram nos parques de Orlando. No da Universal tem uns brinquedos em forma de cinema 4D, 3D, etc. E aí você entra num ambiente, primeiramente um ambiente escuro, né, e você coloca, às vezes, uns você coloca óculos, outros você não coloca, e a poltrona onde você senta, ela se movimenta, então uns é uma montanha russa, outros é só uma máquina. E eu me lembro, e vou até confessar para você, eu não gosto muito de altura, não vou dizer que tenho medo de altura, mas eu não gosto de altura. É preciso trabalhar essa ideia aí. Mas eu me lembro de ir num brinquedo lá, que tem 2 brinquedos assim muito impressionantes. O brinquedo do Transformers e o brinquedo da montanha-russa dos Simpsons. No do Transformers, eu não vou ler ao meu redor, mas parece que o negócio não sai nem do lugar. Você entra numa cabine lá com várias pessoas, né? E ela se movimenta para cima, para trás, para frente, ela inclina, vai para os lados, vai para cima. Não sei se é uma montanha-russa mesmo, mas eu sei que ela você fica tão imerso naquela realidade virtual que você sente frio na barriga, você sente medo. Assim, você fala, puxa vida, tem uma hora lá, sem dar spoiler, né? Porque você vai ter que ir lá para ter essa experiência. O Transformer dá um pulo, né? Você está dentro dele, como se tivesse colocado dentro da estrutura do robô. Ele dá um pulo num mergulho num prédio, você fala, vou morrer. É agora que eu vou morrer. Olha só, a coisa produz uma realidade virtual na sua mente tão grande que você acha que você está vivendo aquilo. Olha como é que é impressionante. Outra coisa, numa outra lá do Simpson, eu também fiquei... Tem uma hora que, acho que é uma montanha-russa, uma coisa que acontece lá, que ele sai e passa dentro da boca daquele palhaço lá dos Simpsons. É um outdoor. Você fala, eu tô voando, eu vou morrer. Vai cair, eu vou morrer. Vai descarrilhar e eu vou cair lá embaixo. Por quê? Porque a cena, o ambiente, o som, as imagens passando produzem uma sensação tão real e você não sai do lugar. É o seu cérebro
que fez tudo aquilo ali. São ilusões de ótica. Então, quantas vezes você vê uma brincadeira aí no Facebook de ilusão de ótica, ou aqueles óculos de realidade virtual que tem nos shoppings, ou, né, às vezes hoje as pessoas compram também, gera uma imersão tão grande que as pessoas acham que estão caindo de verdade. Então, por que eu estou falando isso? Porque o que Mark Douglas está querendo dizer é isso aí. Muitas vezes, a realidade que nós percebemos no ambiente externo, ou nos nossos sonhos, quantas vezes nós sonhamos com realidades assim com coisas tão reais que a gente acorda e acha que era verdade, né? Tudo isso não existe, está dentro da nossa cabeça. Então é isso que é mais ou menos esse comparativo que ele está dizendo, né? Que tem coisas que só estão dentro da nossa cabeça, não está no ambiente externo. É isso que ele quer dizer. O mercado não produz informação. Ele só produz informação. Se ela é positiva ou negativa, a percepção é sua. Vamos lá? Percepção e aprendizagem. Olha o que ele diz aqui embaixo. Essas questões são essenciais para explicar porque temos de compreender que as componentes mentais, como as memórias, as características e as convicções existem como energia. Tudo que é energia tem potencial para funcionar como uma força que se manifesta e é exatamente isso que fazem as nossas memórias, as características e as convicções. Funcionam como uma força interior que age sobre os nossos sentidos, expressando a sua forma e conteúdo, e ao fazê-lo, influenciam a forma como percepcionam a informação no ambiente em um determinado momento, tornando invisível muito da informação recebida do ambiente e respectivas possibilidades de ação. Uma coisa que eu lembrei, não tem a ver com isso, mas que tem a ver com sentidos. Vou dar um exemplo assim. Você teve uma namorada, né, que você era apaixonado nela, ou um namorado, né, para as mulheres ou para os homens, não sei. E aí ele usava um perfume, ou ela usava um perfume específico, suponhamos. E aí você gostava demais e associava ela com esse perfume. E aí, por algum motivo, o relacionamento acabou. Anos depois, você está num shopping passeando, você sente o perfume. Quem que você lembra? Daquela pessoa. Toca aquela música, de quem você lembra? Daquela pessoa. É isso que ele está falando aqui. Essa capacidade nossa de associação, de lembrar de um fato, associar com outra coisa. E isso pode ser positivo ou negativo. E ele acaba falando aqui a maneira de nós eliminarmos essa experiência, né, positivo e negativo. Eu vou ler bastante trecho agora. Por exemplo, há muitas formas de um ambiente externo se exprimir que nós não percebemos, simplesmente porque ainda não ouvimos falar delas. Isso é fácil ilustrar. Lembra-se da primeira vez que olhou para um gráfico de preços e volume? O que viu? O que exatamente percebeu? Se nunca tinha visto um anteriormente, tenho a certeza de que, tal como as outras pessoas, viu um aglomerado de linhas que para si não significam nada. Né? Essa é uma percepção muito comum. De início, o gráfico representava informação indiferenciada. A informação indiferenciada normalmente cria um estado de confusão e provavelmente foi isso que sentiu quando viu pela primeira vez um gráfico desses. No entanto, gradualmente aprendeu a distinguir aquela informação, tendências, consolidações, linhas de suporte, de resistência, sinais de entrada, de saída, relações entre o volume e o preço, só para referir a alguns. Aprendeu que cada uma dessas variáveis do comportamento do mercado representa uma oportunidade para satisfazer algumas necessidades, objetivos ou desejos pessoais. Cada distinção tinha agora um sentido e um grau relativo de significado ou importância relacionado consigo. Beleza. Né? Está dizendo aqui que, primeira vez que nós vimos um gráfico, parecia um bicho de 7 cabeças. Depois, com o tempo, você começou a aprender a ler aquela estrutura e tirar a informação daquela estrutura. Eu, por exemplo, não opero tape reading, mas eu já abri no Profit Chart um layout que já vem pré-montado sobre tape reading. Eu olho para aquele monte de coisa e não entendo nada. Nada. Mas certamente quem opera entende. Né? Gráficos de Renko, Ishimoshi Cloud, e ponto e figura,
tem um monte de possibilidades que as pessoas enxergam, né? Já estudei, já li sobre ponto e figura, mas eu não entendo aquilo, né? No início, eu operava por gráfico de barras, né? E passei depois a operar candlesticks. E hoje eu olho e vejo claramente os sinais nos gráficos, de acordo com a interpretação que se dá do contexto, dos candles, das médias, das cores, etc. Então, a gente aprende a retirar a informação do mercado, né? Olha o que ele diz aqui embaixo. Mas tudo que consegue ver quando olha para o gráfico, agora já existia naquela altura. E além disso, podia ser entendido. Qual é então a diferença? A energia estruturada que está dentro de você agora, os conhecimentos que adquiriu, funciona como uma força sobre os seus olhos, que faz com que consiga distinguir a informação, fazendo interpretações. Todas as oportunidades que agora vê já estavam lá antes. Mas como a energia não estava presente da primeira vez que olhou para o gráfico, eram invisíveis. Então aqui ele está reforçando a ideia seguinte, que nós não entendíamos o gráfico ou a tela, sua tela de operações, num primeiro olhar. Com o tempo, você aprendeu a interpretar. E isso gerou conhecimento. Esse conhecimento está armazenado na sua mente, segundo Mark Douglas, na forma de impulsos elétricos, na forma de energia. Então você consegue, hoje, distinguir isso. Ok, vamos avançar. Todos já ouvimos a expressão, as pessoas veem aquilo que querem ver. E eu diria de um modo um pouco diferente. As pessoas veem aquilo que aprenderam a ver. E todo o resto é invisível até aprenderem a contrariar a energia que bloqueia a sua consciência do que está por aprender e descobrir. Né? Temos que fazer, às vezes, um esforço para aprender. Né? O aprendizado vem de dispêndio de energia também. Né? Olha o que diz. Vejamos o exemplo de um primeiro contato de uma criança muito jovem com um cão. E aqui eu devo lembrá-los que eu já comparei, já acabei adiantando um pouco esse exemplo. Então, rapidamente. Primeira vez que a criança encontra com o cão, ela pode ter uma experiência negativa. Né? Então, olha aqui, o cão no qual a criança está interessada ou é estruturalmente mal, ou está em um mau dia e morde. O ataque é tão severo que o cão tem que ser separado da força da criança. Imagina essa cena. Uma criança pequenininha, seus 3 anos, 4 anos, né? E a pessoa passeando com o cão no parque. De repente, a criança, né, faz um gesto e o cão entende como uma agressão e ele morde a mão da criança e, né, gera ali uma confusão. Tem que vir alguém para separar. Tragédia. Tragédia. E aí, imagina agora essa criança. Imagina essa criança. Essa é a cena que Mark Douglas está colocando. Né? Quando analisamos a dinâmica elementar dessa experiência do ponto de vista da energia, nós podemos entender o seguinte. Primeira coisa, como as nossas mentes estão concebidas para pensar. Segundo ponto, como processam a informação. Terceiro ponto, como esses processos afetam o que experimentamos. E quarto ponto, qual a nossa capacidade para reconhecer novas possibilidades. Então ele está querendo distinguir nessa experiência da criança esses quatro pontos. Como as nossas mentes estão concebidas para pensar, como processa a informação, como esses processos afetam o que experimentamos e qual a nossa capacidade para reconhecer as novas possibilidades. Vamos lá. Como a primeira experiência do cão com a criança foi dolorosa, intensamente dolorosa, podemos considerar que independente... Tomar uma aguinha aqui. Podemos considerar que, independentemente dos sentidos que tenham sido afetados, todas as suas memórias dessa experiência terão energia negativa, dolorosa e desagradável. Mas que efeito essa energia mental com carga negativa terá na sua percepção
E comportamento se e quando se deparar com outro cão. A resposta é óbvia. Ele fala aqui. A resposta é óbvia. Uma criança dessa experiência, que foi mordida por um cão de maneira muito dolorosa, muito traumática, provavelmente, quando ela encontrar com qualquer outro cão, e ainda mais, se for um cão parecido com aquele anterior, ela vai ter uma experiência muito ruim, muito dolorosa, de medo, de pânico, de choro, talvez coisas até mais graves. Né? Essa é uma constatação natural. Vamos ver como ele desenvolve esse raciocínio aqui. Cada um de nós, num momento ou no outro, já testemunhou uma situação em que alguém sentiu medo, quando, da nossa perspectiva, não havia mais pequena razão para isso. Embora possamos não ter dito, provavelmente pensamos para nós mesmos que esta pessoa estava a ser irracional. Se tentássemos explicar por que não havia necessidade de ter medo, provavelmente descobríamos que as nossas palavras teriam pouco impacto. Será que, se é que teriam algum? Aqui ele está falando o seguinte. Vamos imaginar que essa criança teve essa experiência negativa e tempos depois aparece um cãozinho extremamente dócil. Uma fofura. Impossível de causar qualquer mal. Como nós dissemos, provavelmente a criança, ao ver o cão, vai se afastar. O pai pode falar o que for, o dono do cachorro pode falar o que for, pode ser que até que o pai ou a mãe, na tentativa de minimizar ali o medo, compra um filhotinho dócil, um filhotinho, lindinho, fofinho, e leva para casa para a criança. Mas ao abrir ali a caixinha, ela vai ter uma experiência de rejeição. Provavelmente. Pode ser que não. Mas nós estamos imaginando aqui um senso comum. Né? Provavelmente. Eu tenho cachorro em casa, né? Meu cachorro é bem dócil. Mas meu sobrinho um dia veio, meu sobrinho tem 5 anos, e a gente fica sempre de olho para não deixar ter, né, nenhuma interação ruim. E a minha filha, que tem 9, é muito apegada com o cachorro. E o priminho dela, que é meu sobrinho, estava junto. E eu percebi o ciúme. E o meu cachorro veio nesse meu sobrinho e deu uma focinhada nele. Quando eu vi fazer isso, eu já separei. Já peguei o cachorro, já coloquei ele separado, porque eu sabia que ele estava com ciúme. Né? Meu sobrinho não teve nem tempo de entender o que aconteceu. Ele não achou a experiência traumática, porque não houve mordida, não houve nenhuma agressão. Eu percebi porque eu vi a reação do cachorro. E ele foi lá e deu um susto no menino para ele se afastar. Poderia ter sido pior, poderia ter dado uma mordida nele. Né? Mas eu vou contar uma experiência que aconteceu com a minha filha. Vou aproveitar então o exemplo. Eu tenho um cachorro, um Border Collie, ele tem 3 anos. O nome dele é Spike. Um ótimo cachorro. Treinado, né, educado. E a minha filha ama de paixão esse cachorro. Um dia nós fomos visitar um casal, né, uns amigos. Aí, por acaso, descobrimos, e era uma amizade nova, que eles tinham um Border Collie da cor do nosso cachorro, muito parecido, chamado Spike. Minha filha chegou na casa assim, achando que o cachorro era o cachorro dela. Nós não conhecíamos, era a primeira visita na casa desses amigos. Chegamos lá, né? Cadê o Spike? Cadê o Spike? O cachorro veio, estava solto, né? Nós não pode deixar solto, que a gente, né, não tem costume. E a minha filha estava com um pirulito. E eu sei que ela veio no rosto do cachorro assim, e ele avançou e mordeu a bochecha dela. Arranhou a bochecha dela assim. Eu não sei se ele quis tomar o pirulito dela, ou se ele se sentiu acuado, assustado, né? A visita, a primeira chegou ali já em cima dele, ele foi, arranhou o rosto dela. E arranhou também o braço, com a pata. Minha filha chorou, assustou, mas não mudou nada o amor dela pelo cachorro. Tanto é que passou ali o remedinho, né? Teve fazer um curativozinho. Não mudou nada. Chegamos de novo lá, cadê o Spike? Aí o dono já estava todo assustado, né? Não, vou deixar ele solto, não, tarará. Mas a minha filha não ficou com medo dele. Então, olha só, 2 experiências. No exemplo do Mark Douglas, o exemplo daqui de casa. Né? A minha filha
vira o cachorro. Sabe a Felícia, aquele desenho animado? A minha filha vira o cachorro de cabeça para baixo. De tanto amor. Ela é assim com os animais. E aí ela foi achar que o cachorro do vizinho, do amigo, ia fazer a mesma coisa. O cachorro não reagiu, reagiu mal, arranhou ela, mas não mudou o amor dela pelo cachorro. E aqui em casa, o meu cachorro, às vezes fica tão irritado com ela que tenta, que às vezes dá umas arranhadas nela, porque ela vira ele do avesso. Mas ela não tá nem aí. Por quê? Porque o que o cachorro, a informação que o cachorro dá para ela é irrelevante. A abordagem que ela tem com o cachorro é que importa. Ela é positiva. Ela quer abraçar, quer cuidar, quer, né, fazer carinho nele, brincar, interagir. Não interessa se ele vai morder ela. Ela não quer saber. Né? Espero que não venham fazer algo mais grave, mas eu acredito que não. Usando a mesma lógica, um trader de topo, um top trader, diria que se o seu medo é irracional, porque a oportunidade desse momento presente não tem nada a ver com o seu último trade. Cada trade é simplesmente uma oportunidade única, com um resultado incerto e estatisticamente independente de todos os outros trades. Seus medos são completamente infundados. Então, vamos voltar no exemplo do menino com o cachorro. O menino foi mordido pelo cachorro, aí o pai agora vai apresentar para ele um novo cãozinho, dócil. Aí ele fala, não quero. Aí ele tenta explicar, não, mas esse aqui é outro cachorrinho. Não tem nada a ver com aquele que era mal. Esse aqui é bonzinho, ele não quer. Não, mas... E chora. Já consegue imaginar essa experiência? Não importa o quanto o pai fale que aquele ali agora é diferente, para ele que está machucado, não serve. Entendeu agora? Então, um top trader, um trader profissional, virar para você e falar, olha, para com isso. Para que ficar com medo? Por que você está hesitando? Para de hesitar. Para de chorar. Para de ficar com medo. Põe um stop e vambora. Você fala, mas não sei, eu tomei um stop, tomei 3 stops na sequência, agora não vou entrar, estou machucado, vou proteger, tarará. Ele fala, mas não tem sentido, seu medo não tem razão. Cada trade é único, cada trade independe um do outro. Não interessa se você tomou 2 stops agora, o terceiro pode ser o trade do dia. E aí ele hesita, não entra. É isso que dá o trader de Excel, que tem lá toda uma relação risco-retorno, né, fala, não, mas não interessa a probabilidade, interessa o risco-retorno, porque cada trade que eu tomo stop, se eu tomar um gain, se eu der um gain, são 5 vezes mais. Ok, mas aí a probabilidade baixa, né, 50% ou menos. Só que aí ele esquece do lado emocional, que é o que pesa. Então ele entra num, toma stop. Entra de novo, outro stop. Entra de novo, outro stop. Entra de novo, 4 stops. Logo de manhã, 9 da manhã, ele já começa a boletar. Até 9h30 já tomou 4 stops. Aí abre o mercado à vista, abre a Bolsa de Nova York, dá 10h30, vem a tendência principal e ele não quer operar mais. Porque ou ele já atingiu o limite de loss do dia, se ele for responsável, ele vai parar. Ou, se ele não atingiu, né, ou tiver decidido a avançar, ele vai hesitar porque agora ele está machucado. É isso que acontece. Mas não deveria, porque um não tem nada a ver com o outro. Você viu o que o Mark Douglas fala aqui? Cada trade é simplesmente uma oportunidade única com um resultado incerto. Não tem como saber se vai dar certo. Não tem como saber. Por isso que a gente opera por probabilidades. Não tem como saber. E estatisticamente independente do outro trade. Cada trade é único, numa sequência. Numa sequência. Por isso nós temos que operar sem hesitar. Outro valor, outra crença que você tem que incutir é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso aqui você tem que incutir na sua cabeça. Internalizar essa verdade. Cada trade é único. Cada momento do mercado é único. O trade de ontem não serve para hoje. O trade de 1 hora atrás, não, o mercado de 1 hora atrás não é o de agora.
Ah, ontem deu uma reversão aqui, hoje vai. Não, hoje não é garantia que vai dar aqui. Você tem que estar com a mente aberta para as probabilidades, para as possibilidades. Entendeu? Ah, mas eu acabei de tomar um stop. Recomponha-se, faz o seu diário e vamos para o próximo trade. Se você não atingir o seu limite de loss diário, né? Ou se você não tem uma outra estratégia de proteção. Pode operar? Deu sinal? Cumpriu o trade system? Tem que entrar. Tem que entrar. Tem contexto? É lógico. Aí agora eu vou fazer um comentário rápido sobre sistema discricionário e sistema mecânico. Quem opera um sistema mecânico, o sinal acontecer, ele tem que operar. Se robôs, normalmente, né, os robôs de hoje, eles executam ordens, né, como que se fala? Automatizaram o setup. Então, o robô, como não tem emoção, ele vai executar o trade de acordo com os critérios estabelecidos nas regras que colocaram ali na programação. Sem emoção. Deu a regra, ele executa. É um exemplo clássico de setup mecânico. Mas o setup mecânico pode ser humano. Um exemplo. Nem sei se existe isso. Cruzamento de média. Média de 9 com média de 21 exponencial. Cruzou a média, você compra. Suponhamos. Cruzou para baixo, vende. É válido? Existe isso aí por aí. Cruzou para cima, compra. Cruzou para baixo, vende. Né? Se tem probabilidades ou lucro nisso no longo prazo, não sei dizer, mas estou dando um exemplo mecânico. Cumpriu a regra. O stop é no último fundo, ou no último topo, se for venda. Tem que cumprir. Deu sinal, tem que entrar. Ah, mas da outra vez deu errado. Não interessa. Todas as vezes que der o sinal, você tem que entrar, se for mecânico. Nos sistemas discricionários, o que é um sistema discricionário? Discricionário é que dá para o trader um grau de decisão. Então, dentro de um sistema discricionário, você vai ter um nível, né, um range de decisões para tomar. Então, dentro do seu trade system, suponhamos, deu sinal. Então, por exemplo, pivô confirmado. Não, o preço fez o movimento, confirmou um pivô. Tá. Você pode colocar alguns filtros. Por exemplo, esse pivô está contra a tendência. Então, eu não opero contra a tendência. Você pode falar, não vou entrar nessa operação porque não vou entrar contra a tendência. Fez uma tendência de baixa. Lá no fundo, o mercado fez um pivôzinho de alta. É um setup válido? Sim. Mas eu não vou operar contra a tendência do dia. Pronto. Você não hesitou. Diferente. Você decidiu não operar porque o seu setup não cumpriu todas as regras. Ele é discricionário. Outro exemplo. Tendência de alta. Pivô de alta. Mas suponhamos que a sua regra não admite que você opere antes das 10. Suponhamos. 10 horas da manhã, não abriu o mercado à vista, então não vou operar ainda. Pronto, cumpre a regra. Eu não entrei porque, embora tenha todo o contexto, não é o horário que eu opero. É válida essa decisão? Perfeitamente. Ou então, o candle que deu o sinal de entrada não tinha volume suficiente, ou se você entende que essa é uma informação válida, o volume de confirmação não é suficiente. Você vai escrever lá no seu diário de operações que você não entrou, por isso, porque não tinha volume suficiente. Ou N razões. Né? A questão é, se o sinal aconteceu no ponto certo, com o volume certo, com o contexto certo, aí você não pode hesitar. Se o seu trade system deu sinal de acordo com as suas regras, e aí eu estou falando de análise gráfica, mas você pode operar outras coisas, tape read, não sei como é que esse pessoal opera. Renko, sei lá, análise fundamentalista, que seja, né? Se na sua análise fundamentalista você fez lá um valuation e descobriu que você tem que comprar Petrobras a R$29. Beleza, bateu o fechamento de hoje, ela fechou a 29. Você tem que executar a ordem. Tem que executar. Entendeu? Não pode hesitar. Se está no seu trade system, você tem que executar a ordem. Ok? Próximo tema. O poder de associação.
As nossas mentes têm uma característica estrutural inerente que nos faz associar e ligar algo que exista no ambiente externo que seja semelhante em qualidade, características, propriedades ou traços a algo que já existia no nosso ambiente mental interno sob a forma de uma memória. Lembra do perfume? É isso aqui. Por outras palavras, no exemplo da criança com medo de cães, o segundo cão ou qualquer outro cão que ela encontre mais tarde não tem que ser o mesmo que o atacou para que ela sinta dor emocional. Basta haver uma semelhança suficiente para que a sua mente estabeleça imediatamente uma ligação entre os dois. Foi aquilo que nós já falamos. Pode ser um filhotinho fofinho, inocente. Ela vai ficar com medo. Né? E ele desenvolve, então, esse raciocínio e aí ele diz o seguinte: eis o que sabemos. Quando o próximo cão comunicar com os olhos e os ouvidos da criança, se houver uma semelhança suficiente entre o seu aspecto ou os sons que emite e o cão que está integrado na sua memória, então sua mente irá automaticamente relacionar os dois. Essa ligação, por sua vez, fará com que a energia com carga negativa na sua memória seja liberada por todo o corpo, fazendo com que seja dominada por um sentimento muito desconfortável de mau presságio ou medo. O grau de desconforto ou dor emocional que a criança experimenta será equivalente ao grau de trauma que sofreu em resultado ao seu primeiro encontro com o cão. O que acontece em seguida é aquilo que os psicólogos chamam de projeção. Antes de vocês, e eu me incluo nessa, você compra, né, vamos supor que o mercado à vista abriu, né, e houve uma barra com bastante volume, né, está ali dentro do seu sistema, no seu trade system, deu sinal, você esperou ela fechar, você põe a ordem para executar em cima, aí ela tica a sua ordem e de repente vira totalmente o contrário. Eu já tive essa experiência umas vezes, umas 2 ou 3. E aí quando você vai fazer exatamente de novo, o que vem na sua cabeça? Aquela vez eu entrei desse jeito aqui, ó. Quando eu entrei, botei a ordem, na sequência o mercado caiu. Aí você fala, você quer saber? Não vou fazer isso não. E aí você fica olhando, e aí, né, você fica imaginando aquele trade mental, né? Você fala, vamos imaginar que eu comprei ele. Aí de repente o preço tica e pum, explode para cima 500 pontos. Você fala, puxa vida, por que eu não entrei? Por que eu não entrei? Eu estava vendo, eu sabia que ia acontecer isso, eu via lá o volume. Olha o SP500, rompeu, por que eu não pus a ordem? Você fala, burro. Mark Douglas. Exatamente isso aqui que ele está falando. A experiência do cachorro que te mordeu. Tomou stop uma vez, tomou stop da segunda vez, tomou stop da terceira vez. Na quarta vez que ia funcionar, você não entra. E aí o mercado vai. Um trade não tem nada a ver com o outro. Um cachorro não tem nada a ver com o outro. O spike do vizinho não tem nada a ver com o meu spike. Nada a ver. Você precisa crer nisso. Uma crença, uma estrutura mental. Isso tem que ser... E nesse capítulo ele não desenvolve isso, mas em outros ele fala, você tem que aliviar essa energia negativa, tirar isso da sua cabeça. É igual o Papai Noel, que não existe mais. Papai Noel não existe mais. Você tem que curar essa ferida. Né? Vamos avançar. Aqui tem uns trechos mais longos. Olha só o que ele diz. Como os dois cães, o que está na mente da criança e o que está fora provocam exatamente o mesmo. É extremamente improvável que a criança consiga distinguir no comportamento do segundo cão algo que lhe sugira que este é de alguma forma diferente do que está na sua mente. Assim, em vez de olhar para o novo encontro como uma oportunidade para experimentar algo novo sobre a natureza dos cães, ela percebe um cão agressivo e perigoso, ou seja, crença limitante. Ela não tem novas experiências. Né? Ela não se deixa... É igual a pessoa que tem um medo de elevador, um medo de um avião. Né?
a minha saudosa avó. Engraçado, eu vou contar uma crença limitante minha para vocês que eu quero mudar ela. A minha avó, ela tinha muito medo de espinho de peixe. Então, quando eu era criança, todas as vezes que tinha peixe, ela falava, cuidado, cuidado com esse peixe. Porque se tiver espinho, e se você engolir o espinho, você sufoca e morre. E aí eu cresci ouvindo que peixe tem espinho. E eu fui uma criança que comeu pouco peixe. E hoje, o peixe não é meu alimento preferido. Se eu tiver que escolher, está no último lugar da minha fila. Isso aqui que eu lembro quando eu vejo peixe? Olha o espinho no peixe. Entendeu? Então, é a mesma situação. Mas sabe como hoje, adulto, eu posso vencer essa experiência? Como já venci em certas vezes, porque já comi, né, em outras oportunidades, eu sentar diante de um tucunaré desse tamanho, colocar um pedaço do meu prato e falar, tem espinho sim, eu vou comer e não vou comer o espinho, vou saborear e não vou morrer sufocado. Porque é outra realidade, é outro peixe, é outra experiência, é outro trade. Ah, mas aquele deu stop, o outro também deu na mesma situação. Mas esse pode não dar. Você não conhece, você não sabe o futuro. Agora, é lógico. Coisas erradas, setups errados, trades ruins, né, que você percebeu que o stop foi fruto de um erro, aí você vai evitar aquele erro. Mas se você fez, aí agora eu preciso corrigir isso, vamos lá. Se todo o trade system estava sendo obedecido, todas as condições foram obedecidas e deu stop, você não pode hesitar de novo quando o mesmo sinal acontecer. Diferente do trade que deu errado, que você fez atrapalhada. Aí esse realmente você vai evitar porque foi atrapalhada. Entendeu? Então é isso que Mark Douglas fala, do medo. Né? Você não deve hesitar quando o seu sistema de operações, a sua oportunidade definida aparece. Ah, mas da outra vez deu stop. Mas se você executou corretamente, você tem que entrar de novo. Tem que entrar de novo. Né? Vamos lá. Eu acabo contando meus segredos para vocês, né? E é extremamente difícil aprender algo novo se estivermos com medo. Porque, como já sabemos, o medo é uma forma de energia muito debilitadora. Faz-nos retroceder, ficar à defesa, fugir e estreitar a nossa atenção. Tudo isso dificulta muito, se é que não impossibilita a abrir a nossa mente para aprender. Muitas dessas coisas que eu falo para vocês que eu já venci foi abrir a mente. Né? E questionando a razão do medo. Ora, por que eu estou com medo disso? Por quê? Sendo que outras pessoas experimentam e tá excelente. Por que eu vou ficar me limitando nessa vida? Não, vou ter outras. Quero experimentar isso também. Porque pode ser saboroso. Ou por que o fulano faz esse tipo de operação e dá certo? E eu fico com medo. Né? Tenha a mente aberta para isso. Vamos avançar. Um trecho maior, então eu vou colocar um espaço maior aqui. Ora, se é possível a criança autogerar a sua própria dor emocional e medo e ao mesmo tempo estar firmemente convencida de que a sua experiência negativa vem do ambiente, será também possível os traders autogerarem as suas experiências de medo e dor emocional quando interagem com sinais do mercado e estarem perfeitamente convencidos que são completamente justificados pelas circunstâncias? A dinâmica psicológica funciona exatamente da mesma maneira. Um dos objetivos básicos como trader é detectar as oportunidades disponíveis, não as ameaças. Para aprender a concentrar-se nas oportunidades, tem que saber e compreender muito claramente a origem da ameaça, não o mercado. O mercado gera sinais neutros sobre o seu potencial para se mover. Ao mesmo tempo, oferece-lhe a si, você, o observador, um fluxo interminável de oportunidades para agir. Se o que percebe num dado momento lhe faz sentir medo, coloque essa questão a si mesmo. Será que essa informação é estruturalmente ameaçadora? Será a informação estruturalmente ameaçadora ou estarei a experimentar o efeito
do meu próprio estado de espírito refletido em mim, como no exemplo assim. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: o mercado é neutro. Essa é a crença que você tem que colocar na sua cabeça. O mercado é neutro. Agora, esse sinal que está sendo gerado, que me causa medo, está me causando medo, porque é um sinal ruim mesmo, um dia ruim, é uma consolidação, eu não opero consolidação, por exemplo, está ali no retângulo, batendo ali, igual um zigue-zague, as médias estão flat, laterais, para nós não tem sinal, e aí você decide, não, realmente, não quero entrar, não é medo, porque o mercado está dando um sinal errático. Então, nesse caso, eu não entro. Ótimo, válido como decisão. Agora, o mercado fez um sinal válido, correto. Dentro do Trade System, você não entra, se você não entra, a razão desse não entrar é medo, aí você tem que avaliar isso aí. Aí você vai ter que eliminar esse medo, extinguir esse comportamento. Né? Vamos avançar. Sei que essa é uma ideia difícil, então vou dar outro exemplo. Imaginemos um cenário em que perdeu dinheiro nos seus 2 ou últimos trades. Está a observar o mercado e as suas variáveis indicam que existe uma oportunidade. Em vez de executar imediatamente o trade, você hesita. O trade parece arriscado, tão arriscado de fato que questiona se existe realmente um sinal para entrar. Em resultado disso, reúne informação para fundamentar por que é que esse trade provavelmente não irá funcionar. Esta é a informação que normalmente não utiliza ou qual nunca irá prestar atenção. Provavelmente nem é a informação que faça parte da sua metodologia de trade. Então você está com tanto medo, né, está tão negativo, porque tomou 3 ou 4 stops, que fica azedando o mercado, né, colocando sinal negativo onde não existe. Entretanto, o mercado movimenta-se. Infelizmente, está afastado do seu ponto de entrada o ponto em que teria entrado se não tivesse hesitado. Agora está em conflito, porque ainda quer entrar. A consciência de deixar passar um trade ganhador é difícil. Ao mesmo tempo, à medida em que o mercado se afasta do seu ponto de entrada, aumenta o risco de entrar. A luta dentro da sua mente intensifica-se. Você não quer perder a oportunidade, mas também não quer hesitar. Agora piorou, né? 2 medos. No final não faz nada, porque o conflito te paralisou. Justifique o seu estado de imobilização, dizendo a si próprio que é muito arriscado entrar precipitadamente, quando agonizava ao ver os tiques que conduziam o mercado à direção do que para si teria sido um bom trade. Se esse cenário lhe parece familiar, quero que se interrogue se no momento em que hesitou estava a ler os sinais do mercado ou estava refém dos seus pensamentos que, por sua vez, estavam a ser refletidos de volta para si numa espécie de ricochete. O mercado deu-lhe um sinal, mas não percebeu esse sinal objetiva ou positivamente. Não o viu como uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas era exatamente isso que o mercado estava a dizer. Então a pessoa estava com atitude tão negativa, tão machucado, que quando o mercado deu um bom sinal, ele não entrou, e aí, né, às vezes viu o mercado avançando a favor, e aí agora já não tem jeito de entrar mais, porque, né, o stop ficou caro, e aí deixa passar e fica magoado, né, na famosa dor de corno. Por que eu não entrei? Por que eu não entrei? Olha aí, já andou 500 pontos. Olha, pessoal, eu falo para vocês que eu já vivi isso. E vivo, porque o mercado está todos os dias aí. Né? Mas eu não... assim, raramente eu tenho essa dor de corno hoje. Porque eu consigo perceber... muitas vezes, quando eu chego e abro a plataforma, o mercado já deu um movimento, e aí eu realmente não sinto nada, né? Nem pesar, nem euforia, nem nada, porque eu não participei daquele momento, então não tomei nenhuma decisão. Mas tomo a decisão de não entrar se o mercado já tiver andado e dado o movimento do dia. Sem problema. Não é fácil. Né? Mas já é uma atitude que eu consigo ter com boa facilidade. E os movimentos que passam, né, e aí entra nos filtros. Se está dentro do seu trade system e o sinal ocorreu, né, é preciso entrar.
Hoje mesmo eu fiz 2 trades, inclusive eu fiz um trade que eu saí violinado, entrei de novo e deu gain, deu acho que 200 pontos. Depois eu fiz mais um outro que deu 400 pontos no índice, entrando no ponto certo, bonitinho, né? Defini meu risco, né? Eram quase 300 pontos de stop, era um stop técnico, né? Ah, mas você é louco, 300 pontos de stop? Era o que eu tinha para o dia. Era o stop, era o último topo, era uma venda, uma regressão à média, fez um sinal, eu entrei, meu stop estava no topo em cima. É lógico que depois que andou, eu reduzi o risco. Mas naquele momento, o stop era dos 300 pontos, quase isso. Né? Mas deu um gain, bem interessante, mais de 400 pontos, a relação era mais de 1 para 1. E fechei o dia. 2 operações, né, bem satisfatórias. Pense agora nessa hipótese. Mudamos para um cenário alternativo, em que você ganhou dinheiro nos seus 2 ou últimos trades em vez de perder. Teria interpretado os sinais do mercado da mesma maneira? Teria percebido mais facilmente como uma oportunidade para ganhar do que fez no primeiro cenário? Se tivesse acabado de sair de 3 trades ganhadores, teria hesitado em realizar aquele trade? É muito improvável. De fato, se for como a maioria dos traders, provavelmente até estaria a aumentar a exposição mais que o normal, o excesso de confiança. Em ambas as situações, o mercado gerou o mesmo sinal, mas o seu estado de espírito era negativo e baseado no medo no primeiro cenário. E isso fez com que focasse na possibilidade do fracasso e o que fez hesitar. No segundo cenário, não percebeu o risco. Pode mesmo ter pensado que o mercado estava a tornar um sonho realidade. E isso, por sua vez, poderia facilitar ou implicar um compromisso financeiro excessivo. Então, a atitude a gente definiu aqui. Mais um trechinho aqui. Se conseguir aceitar o fato de que o mercado não gera sinais com carga positiva ou negativa, enquanto característica inerente à forma como se manifesta, então a única forma de informação, de a informação assumir carga positiva ou negativa é dentro da sua mente e depende da forma como a informação é processada. Por outras palavras, o mercado não faz com que o trader se foque no fracasso ou no sucesso, na infelicidade ou no prazer. O que faz a informação assumir uma qualidade positiva ou negativa é o mesmo processo mental subconsciente que faz com que a criança olhe para o segundo cão como agressivo e perigoso, quando tudo que o cão está a oferecer é brincadeira e amizade. No primeiro cenário, com os 2 ou 3 trades perdedores anteriores, o sinal de oportunidade que o mercado transmitiu pareceu excessivamente arriscado. A sua mente associou o momento presente automática e inconscientemente com as razões, com as suas experiências e trades mais recentes. Esta associação causa medo de perder, criando um estado de espírito temeroso e fazendo com que perceba a informação que recebe naquele momento do ponto de vista negativo. No segundo cenário, o mesmo processo faz com que perceba a situação de um ponto de vista excessivamente positivo, porque teve 3 trades ganhadores seguidos. A associação entre o momento presente e o júbilo nos 3 trades cria um estado de espírito eufórico. Compreender, ganhar consistência, estar alerta e aprender como contornar a propensão natural da mente para fazer associações é um grande passo para conseguir a consistência. Desenvolver e manter um estado mental que interprete o fluxo de oportunidades do mercado como ausente de risco de excesso de confiança irá exigir o controle consciente do processo de associação mental. Isso é aquilo que nós temos que ter como autocontrole, né? A consciência do momento. Nós não podemos ser barata tonta. E aqui não dá para afirmar que o trader vencedor e consistente ele é um guru, um ser superior, sem emoções, né? Que parece aquele personagem, agora não me lembro qual personagem,
que falava assim, você está feliz? Muito feliz. Você está triste? Muito triste. Você está alegre? Morrendo de alegria. Né? Ou seja, qualquer estado emocional era o mesmo. Né? Então, ninguém está nem triste nem alegre. Não, essa pessoa ela não existe. Ela não existe. Nós estamos sujeitos a momentos de alegria, momentos de tristeza, a enfermidades, a briga com a esposa, a crise com filhos, crise com o chefe, dificuldade financeira, um acidente de trânsito, um motociclista que corta você e quebra seu retrovisor no caminho, e o celular que deu defeito, a plataforma que travou na hora, N situações que podem tirar você do sério. Isso faz parte da nossa experiência emocional. A questão é, isso não pode afetar o nosso desempenho. Se você percebe, e isso acontece muito nos dias que você está doente, ou às vezes tem um parente enfermo, nem opera. Perdão. Se você percebe que isso afeta seu comportamento, não opera. Afeta sua percepção, fica de fora. Né? Se você está eufórico, né, muito animado, você sabe que isso afeta a sua performance, não opera. Agora, se você está no seu estado normal, né, neutro, animado, né, tem ali motivado, você percebe o mercado de maneira técnica, sem nenhuma um viés, né, positivo ou negativo, que você está ali para encontrar oportunidades, né, e executar os seus trades conforme a probabilidade, conforme as taxas de acerto, sem medo, sem hesitação, esse é o estado ideal. Tomou um stop, refaz, recompõe, recupera, vamos para a próxima. Se acontecer de recuperar, maravilha. Tomou outro stop, aí você decide se para, se continua, se encerra o dia, se volta no outro dia. O que importa é você não deixar o estado emocional, o medo, né, tomar conta da sua performance, do seu dia de operações. Ok? Então, com esse comentário, eu quero encerrar esse vídeo, agradecendo mais uma vez a audiência de vocês. Quero pedir, se você está gostando dessa série, deixe seu like nos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trading, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Inscreva-se no canal se você não está chegando agora, não conhece, para você receber suas notificações. E nós estamos aí com o propósito, estou com o propósito de gravar pelo menos 2 vídeos por semana, está lançando para vocês, e eu quero também encerrar essa série e partir para outros conteúdos para acrescentar aqui no nosso canal, sempre pensando em trazer a consistência, adquirir essa consistência que todos nós queremos. Ok? Muito obrigado e até a próxima.